Sabe quando a gente vai na padaria e compra um café? Ou quando assina um contrato de aluguel? Por trás de quase tudo que a gente faz existe uma estrutura invisível, uma espécie de DNA jurídico que organiza essas interações. Hoje, a gente vai desvendar exatamente essa estrutura fundamental, o negócio jurídico. Bem, este aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar lá do comecinho, o ponto de partida. Depois, vamos entender o papel da vontade humana nisso tudo. Na sequência, os 3 planos essenciais de qualquer negócio, o teste da validade e, para fechar, vamos descobrir quando é que um acordo realmente começa a valer. Então, vamos lá. Seção 1. O ponto de partida. A grande questão aqui é como é que um acontecimento qualquer do dia a dia vira algo importante para a lei. A verdade é que o direito não está nem aí para tudo o que acontece. Ele funciona como um filtro, sabe? Prestando atenção só naqueles fatos que realmente geram alguma consequência legal. E para a gente começar a pensar nisso de um jeito prático, lanço a pergunta. Comprar um chocolate é um negócio? Imagina só, uma criança de 5 anos vai ali na esquina e compra um chocolate. Esse ato tão simples tem alguma relevância para o direito? A resposta, olha, pode surpreender. E a resposta é sim, com certeza. Desde aquele cafezinho até um contrato super complexo, a maior parte das nossas interações diárias são, para os olhos da lei, negócios jurídicos. A gente está o tempo todo criando, modificando, extinguindo direitos e obrigações. E muitas vezes nem se dá conta disso. O conceito que está por trás de tudo isso é o de fato jurídico. Pensa nele como se fosse um gatilho que faz a lei acordar. É qualquer acontecimento da vida, seja natural ou por ação humana, que ganha relevância para o direito porque tem o poder de criar, modificar ou terminar relações jurídicas. E este diagrama aqui é o nosso mapa. Ele mostra direitinho como todos esses eventos com relevância jurídica se organizam. Basicamente, eles se dividem em 2 grandes grupos. De um lado, os fatos naturais, que acontecem sem a nossa interferência. Do outro, os fatos humanos, que são as nossas ações. Vamos olhar cada um deles para entender melhor. Olhando ali o primeiro ramo do nosso mapa, temos os fatos naturais. São coisas que simplesmente acontecem. Podem ser ordinários, como o nascimento de uma pessoa, que cria direitos, ou a morte, que os extingue. E podem ser extraordinários, tipo um terremoto ou a queda de um raio, que podem, por exemplo, acionar uma apólice de seguro. Certo, isso cobre o que a natureza faz por conta própria. Mas, e quando a ação humana entra na jogada? Onde é que a nossa intenção, a nossa vontade, se encaixa nesse mapa todo? E isso nos leva à seção 2, a vontade humana. A pergunta aqui é central. Ato jurídico versus negócio jurídico. Afinal, qual é a grande diferença entre eles? E aqui está o pulo do gato. No ato jurídico, a vontade da pessoa é só para praticar aquele ato. Ponto. Pensa no reconhecimento de um filho. As consequências, pensão, herança, já vêm todas num pacote fechado definido pela lei. Não tem o que escolher. Agora, no negócio jurídico, a coisa muda de figura. A vontade é toda direcionada para a consequência. São as próprias partes que definem os efeitos, como o preço e as condições de uma compra e venda. A liberdade é muito maior. Entendido isso, vamos mergulhar na estrutura interna de um negócio. Seção 3. Os 3 planos do negócio. Pensa nisso como um controle de qualidade, com 3 etapas que todo e qualquer acordo precisa passar para ser reconhecido pela lei. E as etapas formam uma escadinha bem lógica. Primeiro, a existência. Esse negócio sequer chegou a nascer para o mundo jurídico. Segundo, a validade. Ok, ele existe, mas está de acordo com as regras do jogo, com a lei? E terceiro, a eficácia. Ele já pode sair por aí produzindo seus efeitos? O primeiro degrau, o plano da existência, é sobre os blocos básicos de construção. Se faltar algum desses elementos essenciais, o negócio é considerado um nada jurídico. Para a lei, é como se ele nunca tivesse acontecido. E que elementos são esses? São 4. Primeiro, o agente, ou seja, as partes envolvidas. Depois, a vontade, que é a intenção declarada. O objeto, que é sobre o que é o acordo. E, por fim, a forma, o jeito como ele foi feito, se foi de boca, no papel ou de outro jeito. Agora, uma coisa muito interessante. Um negócio pode existir, ter todos aqueles 4 elementos, mas ainda assim não ser válido. E é isso que a gente vê na seção 4, o teste da validade. É aqui que o acordo passa por uma verdadeira inspeção da lei, sabe? Como se um prédio já construído precisasse passar por uma vistoria para ver se segue as normas. E essa inspeção não é tirada do nada. Ela está escrita na lei. O artigo 104 do nosso Código Civil é basicamente o manual dessa vistoria. Ele diz exatamente o que um negócio que já existe precisa ter para ser também considerado válido perante o direito. Então, na prática, o artigo 104 vira um checklist. A gente vai ticando.
O agente é capaz? As partes podem fazer aquilo? O objeto é lícito? O que se está negociando é permitido? A vontade foi livre? Ninguém foi coagido? A forma usada é a correta? Por exemplo, para vender imóvel tem que ter escritura pública. Se deu cheque em tudo, aí sim, o negócio passou no teste da validade. Certo, o nosso negócio já existe e é válido. Mas isso quer dizer que ele já está funcionando? Produzindo efeito? Nem sempre. Vamos para a nossa última sessão. Quando o negócio pega. É aqui que entram em cena os gatilhos de eficácia. O plano da eficácia é exatamente sobre isso. É a etapa final, a que define quando e como um negócio que já passou por todos os testes vai de fato começar a produzir seus efeitos no mundo real. E o legal é que as próprias partes podem usar algumas ferramentas para controlar isso. São os chamados fatores de eficácia, a condição, o termo e o encargo. Eles funcionam como cláusulas especiais, opcionais, que podem adiar ou modificar os efeitos do acordo. A condição, como o próprio artigo 121 explica, é basicamente uma cláusula do tipo "e se". Ela amarra o efeito do negócio a um evento futuro e incerto. Um exemplo clássico. Dou um carro de presente se a pessoa passar no vestibular. A aprovação é o tal do evento futuro e incerto. Pode acontecer ou não. Já o termo é diferente. A diferença crucial é que o evento futuro aqui é certo, ele vai acontecer. Pode ser uma data específica, tipo o aluguel começa a valer a partir de 1 de janeiro, ou um evento que com certeza vai rolar. A chave aqui é a ausência de incerteza. E é isso. Da compra do pão na padaria até um contrato de fusão bilionário entre empresas, essa estrutura, existência, validade e eficácia é o DNA por trás de todos os acordos. É esse sistema, muitas vezes invisível, que dá segurança e previsibilidade para as nossas relações sociais. E tudo isso nos deixa com uma última reflexão para levar para casa. Se todos os acordos precisam obrigatoriamente seguir essa estrutura para serem válidos, o que é que significa de verdade ter um consentimento livre? Até que ponto a nossa vontade é soberana dentro dessa engrenagem toda da lei?